Bom, vamos continuar com a segunda parte da primeira temporada e eu não gosto de enrolação, então vamos aí. Bom, nessa cena o Bran tá andando, então obviamente é um sonho. Ele acorda na sua cama com a notícia que a cela ficou pronta. E aí ele fica todo empolgado andando de cavalo. E quem assistiu a série sabe que não adianta porra nenhuma, porque ele passa a série inteira nas costas do Hodor. Tá bom, tem umas cenas na frente que ele usa, mas ele fica mais nas costas do Hodor que eu sei. Bom, de repente, no meio do mato, eles são atacados por selvagens. Eles conseguem matar todos os selvagens, mas ficam com uma selvagem, a Osha. A Osha continuou com eles na família e ela fica meio que como uma criada do Bran. Vocês sabem quem é a Osha. Já no castelo dos Arryn, o anão consegue sair da cela, reunir todo mundo para confessar seus crimes. Mas ele começa a falar um monte de merda que ninguém quer ouvir e acaba pedindo julgamento por combate. Ele tenta chamar o Jaime Lannister da capital para lutar a favor dele, mas o julgamento tinha que ser naquele dia. Então quem se oferece para lutar é o Bronn, que é um mercenário que estava acompanhando aquele pessoalzinho desde quando a Catelyn capturou o anão naquele estaleiro. O Bronn vence a batalha, o anão é solto e aí começamos essa bela amizade, baseada em morte, dinheiro e trocas de prostitutas. Em Porto Real, o Ned acorda depois de ter sofrido aquele ferimento, com a Cersei e o Robert na cara dele. A Cersei acusa ele de ter sequestrado o Tyrion e de ter atacado o Jaime Lannister primeiro. E aí o que acontece? Ela leva esse tapão aqui e vai embora. Logo depois o Robert fala que vai caçar e deixa o Ned como rei regente. O cara que todo mundo quer matar, ferido e sozinho. Amigão. Ainda em Porto Real, o Joffrey fica com esse papo furado, tentando convencer a Sansa de que ele ama ela. Mas a Sansa não sabe que ele só tá fazendo isso porque a Cersei obrigou ele. Esse ator é muito foda, eu sou fã dele. Ele é muito bom. Bom, nessa cena, o Ned, atuando como rei, recebe a notícia de que o Montanha, Gregor Clegane, está com um monte de caras invadindo vilas, estuprando mulheres e queimando crianças. Ou estuprando vilas, queimando mulheres e invadindo crianças. Ou queimando vilas, estuprando crianças e invadindo mulheres. Tanto faz. Cometendo crimes. E sabe-se que ele está fazendo isso a comando de Tywin Lannister, o pai da Cersei, do anão e do Jaime. Já que os Lannister estão todos putos com a Catelyn por ela ter sequestrado o anão. E mal, eles sabem que o anão já sobreviveu, já saiu, já tá liberto. Com essa notícia, o Ned manda o Beric Dondarrion ir atrás do Montanha para pagar pelos seus crimes em nome do rei. Além disso, ele ainda manda o Tywin ir para Porto Real responder pelos crimes do Montanha, visto que o Montanha é ser soldado. Sabendo que ia dar merda pro lado do Ned, nessa cena ele manda a Sansa e a Arya arrumarem suas coisas para vazar da Alvarote, sair zimbada, porque de volta em Winterfell elas estariam seguras. Bom, durante a caça de Ned, você consegue perceber que a todo momento o Lancel Lannister, que é tipo o intendente dele, ficava enchendo o Robert de vinho. Toda hora o Robert tinha que dar uma golada nesse vinho aí, vindos da mão de Lancel Lannister. Bom, nesse episódio ainda, a Daenerys percebe que tem resistência ao fogo, visto que ela mete a mão no ovo quente, aí a serva tira o ovo da mão dela e só a serva fica com a mão queimada. Ela não, fica de boa. Logo depois ela tem que fazer um ritual em que ela precisa comer por completo o coração de um cavalo. Isso vai significar que ela vai ser capaz de ser mãe de um verdadeiro Khal, o garanhão que vai montar o mundo. Ela consegue e resolve chamar o filho dela de Rhaego. Rhaego. Com toda essa festa e moral que ela recebe, o Viserys, irmão dela, fica puto. Ele fala, porra, ninguém me deu essa moral nunca, eu sou filho de dragão, eu sou os caralho. Ele ameaça ir embora com os ovos dela, pra tentar vender e ganhar exército e tentar conquistar o trono sozinho. E o Jorah não deixa, porque ele sabe que tanto os ovos quanto a Daenerys são o porto seguro dele, já que o Viserys não vai dar em nada de qualquer jeito. E aí então, no jantar, o Viserys fica bêbado e começa a encher a porra do saco pro Drogo dar o exército que ele pediu, senão ele vai levar a Khaleesi embora e vai matar o filho que ela tá segurando dele. Lá em Vaz Dothrak, onde eles estão, é proibido portar armas e derramar sangue. É por isso que o Viserys fica achando que não vai acontecer nada com ele. E essa cena vocês lembram, né? Ele pede uma coroa de ouro e recebe uma coroa de ouro. De cara, a gente tem uma cena importante aqui. Jaime se encontra com o pai no acampamento Lannister e depois de contar para o pai o que houve entre ele e o Ned, recebe a autorização de levar 30 mil homens até o castelo dos Tully. E Tywin conta que aquele era o momento exato de se começar uma dinastia Lannister, tirar os Baratheon do poder e realmente assumir o controle do trono. E que o Jaime seria o responsável por isso. No norte a gente tem uma cena interessante. O Theon dá em cima da Osha, o que não é novidade para ninguém.
E ela revela que só fugiu do norte da muralha porque os caminhantes brancos voltaram. E ela também diz que todos os 7 reinos deviam estar marchando pro norte, ao invés de brigarem entre si. Mas que porra de graça ia ter? É legal a treta entre o pessoal. Quem assistiu Walking Dead sabe. Na muralha, o cavalo de Benjen Stark volta vazio. E isso pode ser um sinal da sua morte. E logo depois, o senhor comandante começa a distribuir as funções do pessoal que acabou de chegar na muralha. O Jon achou que ia ser patrulheiro, né? Pra ir atrás do tio dele. Mas acaba sendo designado como um intendente do capitão. E isso é tipo um estagiário do comandante, sabe? E o Jon fica muito puto. O Jon fala, porra! Eu sou o que luto melhor aqui, vou ficar limpando privada. E o Sam fala que esse pode ser um jeito de treinar o Jon pro comando, que é um negócio muito melhor. Eles seguem pro norte e fazem um juramento à patrulha, na frente de uma árvore coração que tem lá. E aí de repente o fantasma chega com uma mão decepada. Será que é do Benjen? Em Vaz Dothrak, a Dany tenta convencer o Drogo a ir atrás do Trono de Ferro. Ela fala que quer o trono pro rei. E aí o Drogo fala, foda-se cara, só preciso de um cavalo. Eles seguem para o mercado, o Jorah se afasta da Daenerys enquanto uma criança e a Mando do Varys entregam perdão real pro Jorah. A espionagem deu certo, ele tá perdoado, ele pode voltar pra casa. Nisso ele entende que, porra, mandaram matar a Dany. Tô arrependido, tô apaixonado. E aí do nada a Dany encontra um vendedor de vinho que força ela pra tomar um vinho, o vinho tava envenenado, o Jorah percebe, manda matar o cara e salva a Daenerys de morrer envenenada. O Drogo descobre que tentaram matar a mulher dele e só de puto promete a ela que vai atravessar o Mar Estreito, que vai lá pro Trono de Ferro e vai começar a guerra e vai dar pra ela a cadeira de ferro que ela quer. É quase a minha mulher quando a gente vai na Tok Stock. Quer cadeira de ferro? Vai ter a cadeira de ferro. É cara? É cara. Em Porto Real, Ned conversa com a Cersei. Ele fala que sabe que Joffrey é bastardo. E ele fala, eu vou contar pro Robert, então eu vou te dar um tempo pra tu fugir. Vai embora e não aparece mais aqui. O Robert chega ferido da caça. Claro, tava bêbado por causa do vinho e acaba sendo atingido mortalmente por um javali. O Renly, que é filho mais novo do Robert, ainda chama o Ned e fala, bicho, vamos juntar um exército, vamos enfrentar os Lannister agora, vai dar merda pra gente. Vamos dar um golpe de estado agora. E aí eu sou rei. E o Ned fica puto, né? De porra, não é assim, cara. Primeiro que eu não vou fazer desse jeito, e segundo, tu não tem que ser o rei. Tem que ser o Stannis, que é mais velho que o Renly. O Stannis não apareceu nessa temporada ainda, só aparece na segunda. O Ned até manda uma carta pro Stannis avisando. Imagina essa carta. Olha, seguinte, teu sobrinho não é de verdade, é de mentira. Tu tem que ser o próximo rei. Chega aí. O Mindinho até tenta avisar que esse é um péssimo plano. Ele fala, deixa o Joffrey ser rei, se alia ao Joffrey, depois a gente resolve o que a gente faz. E o Ned, teimoso pra cacete, completamente honrado, não aceita essa proposta. Mas por outro lado, o Ned pede uma coisa. Ele fala, Mindinho, eu vou lá contestar a rainha. Se der merda, coloca a patrulha da cidade do meu lado. Porque os Lannister não tem muitos guardas e eu também não tenho. Quem faz a diferença é a patrulha da cidade. E aí no final da cena o Mindinho fala, quem você acha que eles vão respeitar? É o cara que paga eles. Ele tava falando, não vai dar certo esse papo pra patrulha. Mas o Ned insistiu e quando o Robert morre, o Joffrey faz a sua própria cerimônia de coroação. E chamou Ned pra jurar a lealdade. E aí quando eles estão chegando lá, ele fala, Mindinho, ó, nessa cena aí, tá tudo certo, a patrulha é minha? Aí o Mindinho fala, beleza, tá tudo certo, pode confiar. O Ned pergunta, cadê o Renly? Aí o Mindinho fala, vazou. Juntou o Loras, que é o namorado dele, mais 50 homens e saiu correndo. Aí o Ned fala, beleza, vou assim mesmo. Tô com a patrulha da cidade, tá tudo ok. A Cersei rasga o testamento do Robert, ela não tá nem aí porque o Robert escreveu. O Ned acusa o Joffrey de ser bastardo, eles acusam o Ned de traição. E quando o Ned manda prenderem a Cersei e o Joffrey, e aí, óbvio que a patrulha começa se virando a favor do Ned. Nessa hora, a patrulha muda de lado, mata os homens do Ned e o Mindinho se vira contra ele, óbvio. Bom, o anão estava saindo de boa do castelo do Zerry, junto com o Bronn, quando do nada eles são atacados por selvagens e bárbaros que ficam naquela região. Para não morrer, ele promete armas, ouro e terras para os selvagens. O anão leva os bárbaros até o acampamento Lannister, para apresentar eles para o Tywin, pai do anão, e o pai do anão oferece mais coisa ainda para os bárbaros, contanto que os bárbaros lutem a favor dos Lannister na batalha contra os Stark. Os bárbaros aceitam, mas com uma condição, o anão vai ter que lutar ao lado deles. Em Porto Real, a Arya consegue a ajuda do professor de dança dela, o Syrio Forel, para conseguir fugir dos guardas Lannister. Mas a Sansa não consegue escapar, o cão captura ela. Inclusive a Cersei consegue convencer a Sansa a enviar uma carta para o Robb,
pedindo que o Robb venha se render ao Joffrey. Joffrey reúne o pessoal e começa a mudar a configuração da corte. Primeiro, ele dá o título de Lorde ao Jaime Slint, que é o líder da patrulha da cidade, que traiu Ned a favor dos Lannister, justamente por ter prendido Ned e ignorado o testamento do Robert. Além disso, ele nomeia o Tywin Lannister como mão do rei, no lugar do Ned, que tinha acabado de ir preso. Demite o Barristan Selmy da função de capitão da guarda do rei e bota o Jaime Lannister no lugar. Haja nepotismo. Ele sabe que o Sir Barristan é um cara muito honrado e não ia permitir que o Joffrey fizesse as coisas que o Joffrey estava pretendendo fazer. O Barristan vai embora e vai atrás de alguém mais leal para honrar. Sansa aproveita a situação para pedir perdão em nome do pai. O Joffrey diz que até dá esse perdão, mas só se o Ned assumir a traição. Lá no castelo dos Arryn, a Catelyn pede ajuda para Lysa. Ela recebe a carta de que o Ned está preso e ferido e pede exércitos para Lysa. E a Lysa fala: foda-se, meu filho tá aqui, eu não vou arriscar a vida do meu filho, lá é uma merda, meu marido foi lá e morreu, te fode pra lá. No norte, o Robb recebe a carta da Sansa, que pede para que ele vá lá jurar lealdade. Ele fala: porra nenhuma, meu pai tá preso, eu vou lá e vou matar esse pessoal. Eles juntam um exército nas terras fluviais, que ficam mais ou menos no meio do caminho entre Winterfell e Porto Real. E quando ele vai, ele deixa o pequeno professor Xavier Bran no comando de Winterfell. Ele faz um acampamento nas terras fluviais e junta todas as espadas juramentadas do pai dele. E a Catelyn se encontra com eles e fala: a nossa única esperança é se você matar todos os Lannister, senão todos morrem. Que lindo. De noite, eles conseguem capturar um espião Lannister. Ele deixa o espião ir embora, achando que tem 20 mil soldados Stark indo em direção ao Tywin Lannister, em Porto Real. Na muralha, Jon e sua equipe encontram dois corpos incrivelmente conservados. Eles levam os corpos para dentro do castelo. De madrugada, os corpos acordam e começam a atacar o Senhor Comandante. Fantasma percebe que tem alguma coisa estranha, o Jon também, vai lá e aí o Jon salva o Senhor Comandante dos mortos-vivos. Nenhum golpe que o Jon dá funciona, né? Eles não morrem com espada, só com fogo, e o Jon percebe isso. E o Sam confirma isso. Ele fala que leu num livro que quando os mortos-vivos entram em contato com fogo, eles morrem. Deve ser bem perigoso para um caminhante branco ou para um morto-vivo ser mendigo em Brasília, né? Sim, essa referência nunca vai morrer. Do outro lado do Mar Estreito, os Dothraki saqueiam vilas para poder arrecadar fundos para conseguir os barcos e atravessar o Mar Estreito. A Daenerys não gosta da brutalidade que os Dothraki usam e tenta impedir as mulheres de serem estupradas. Um dos caras se rebela e vai brigar contra o Drogo. O Drogo mata o cara, mas fica ferido. E a Daenerys insiste pro Drogo deixar uma curandeira lá da vila curar ele. Inclusive os companheiros do Drogo ficam avisando: olha, se ela é uma bruxa, não deixa ela te tocar. Para continuar a marchar a favor da batalha, o Robb precisa passar com o exército dele pelas Torres Gêmeas. Não é o World Trade Center, é pelas Torres Gêmeas dos Frey aqui. As duas ficam nas duas margens de um rio e você precisa da autorização dos Frey para atravessar o rio por elas. O Lord Frey não tá muito afim de deixar passar. Todo mundo cagou pra ele, ele tem umas 300 mulheres, uns 1000 filhos, e falam que ninguém nunca vai no casamento dele, que ninguém nunca se importou, e ele fica puto e fala assim: eu não vou deixar passar. A Catelyn vai negociar e oferece a mão do Robb em casamento para uma das filhas do Frey e a mão da Arya em casamento para algum dos filhos do Frey. A Catelyn vai avisar pro Robb a negociação, ele fica puto, mas aceita. E desse jeito consegue passar pelas gêmeas. Mas esse casamento tem que rolar no final da guerra. Depois que eles atravessam, eles se dividem. 2.000 vão lá em cima do Tywin Lannister e os 18.000 vão em cima do Jaime Lannister, que está perto do castelo dos Tully. Nesse episódio, o Jon começa com seus primeiros conflitos de: ou eu fico na muralha ou eu ajudo meu irmão Robb. E aí, juramento ou a família? Já nas bandas da Daenerys, o Drogo tá fudido. A bruxa envenenou ele, e aí, consequentemente, ele acaba caindo do cavalo. O que significa para todo o exército, né, o Calazar dele, que ele é um líder fraco. Todo mundo recomenda sacrificar ele, que ele já vai morrer. Inclusive, o Jorah recomenda a Daenerys para fugir, porque se o Khal Drogo morrer, ela passa a ser nada. Os outros caras vão lutar entre si para ver quem vai ser o novo Khal e ela morre. Principalmente pelo fato dela carregar na barriga uma concorrência ao Drogo. Nessa confusão, a Dany fica desesperada e pede para a bruxa salvar o Drogo de qualquer jeito. A bruxa fala que precisa de uma vida para salvar a outra, no caso uma morte, e fala que a morte do cavalo vai ser suficiente. A Dany entra em trabalho de parto e o Jorah não tem opção senão levar a Dany para a mesma bruxa, para a bruxa fazer o parto dela. Porque é óbvio que a bruxa quer ajudar.
Em Porto Real, o Varys faz uma visita ao Ned, que está preso na cela. O Ned não considera a possibilidade de confessar seus crimes, mas o Varys lembra ele que a Sansa ainda está em poder dos Lannister e ele passa a considerar a possibilidade. E chega a hora da execução do Ned. Ele chega a confessar os crimes, falar que o Joffrey é o todo-poderoso, é o rei e porra toda. O Joffrey caga pra ele. Ele até fala, realmente, minha mulher pediu uma coisa, minha mãe pediu outra, mas são mulheres fracas. Quero a cabeça do Ned. E é muito legal você perceber que o Ned se preocupa com as filhas até minutos dele morrer. Repara que antes dele entrar, ele percebe que a Arya tá na estátua. Na hora que ele entra, ele observa bem que a Arya tá na estátua. Ele olha a Arya e quando ele desce a escada, ele avisa o Yoren. Baelor. É a estátua do Baelor, que é onde a Arya tá. E ele olha para a estátua antes de morrer, percebe que a estátua tá vazia, então provavelmente a Arya já tá segura, e aí sim ele aceita a própria morte. E aí a cabeça dele cai no chão. No norte, os dois filhos mais novos, Stark, o Bran e o Rickon, sonham na mesma noite que o Ned morreu. E logo depois, o mestre Luwin dá a notícia de que o Ned morreu. É muito interessante perceber que a série, desde o começo, desde a primeira temporada, vai nos mostrando quantos Stark são conectados. Em Correr Rio, o Robb recebe a mesma notícia, fica puto, promete que vai entrar em guerra e que vai matar todo mundo. E a mãe dele lembra ele que a Sansa e a Arya ainda estão por lá, então ele tem que ter calma, tem que fazer uma coisa de cada vez. Robb reúne o exército dele e planeja o que ele vai fazer. Primeiro eles começam discutindo se vão apoiar o Stannis ou o Renly. E aí eles pensam, quer saber? Foda-se esses caras do sul, vamos apoiar o Robb aqui, que é o rei no norte, o nosso famoso Paysandu, e a guerra vai ser a favor da gente mesmo. Logo depois a Catelyn vai conversar com o Jaime e ele confessa que empurrou o Bran da torre. E ele só não fala o motivo. Se fosse eu, botava a culpa no Bran. Eu falava, porra, eu tava lá comendo minha irmã, aí do nada o moleque começa a ver, começa a bater uma, achei desrespeitoso. No acampamento Lannister, o Tywin percebe que tá fudido. Ele perdeu a batalha, o Jaime tá capturado, o Renly Baratheon e o Stannis Baratheon estão atrás dele. E ainda, com a morte do Ned Stark, não tem chance de cessar a guerra entre os Stark e Lannister. Ele tá cercado por todos os lados. Então o que ele fala? Eu vou continuar acampado aqui para me proteger do que pode vir e vou mandar o anão lá para Porto Real para governar no lugar dele, para exercer a função de mão do rei. Aí ele fala pro anão não levar a puta dele, a Shai. Só que o anão leva ela mesmo assim. Afinal, depois que o Ned morreu, quem é que vai tomar conta das putadas, né? Na muralha, o Jon recebe as notícias todas, acha um absurdo ele estar lá, enquanto o irmão dele está fudido na guerra e decide desertar a patrulha e ir embora. O Sam persegue ele e convence o Jon a não fazer isso. O senhor comandante fica sabendo da tentativa de deserção e deixa bem claro pro Jon Snow que ele é muito importante na patrulha, ele tem que decidir o que ele quer fazer da vida dele. Para tentar compensar isso, ele coloca o Jon numa missão de patrulhar ao norte da muralha, para tentar conter essa ameaça de ataque selvagem e esses boatos de caminhantes brancos, para ver qual é o papo. E além disso, também é uma chance de achar o Benjen Stark. De volta a Porto Real, o Joffrey dá mais uma humilhada na Sansa, mostrando a cabeça do pai dela pendurada. Ela leva 2 tabefes na cara porque desrespeitou o rei e o cão avisa, faz o que ele manda, senão vai ser pior pra ti. Enquanto isso, a Arya corta os cabelos e vira o Arryn para tentar escapar dos Lannister e fugir. O Yoren é responsável por resgatar ela e vai levar ela pra muralha, pro norte, pra algum lugar longe da confusão que é Porto Real. E é engraçado que nessa cena ela conhece o Tortas Quentes e o Lomi, que parecem ser caras super legais no resto da série, mas na primeira cena não, eles têm que ser aquele tipo bully americano, sabe? Ela chega a se defender com a agulha e o Gendry termina de espantar os dois. Aparentemente é essa equipe que vai seguir pro norte junto com o Yoren em direção à muralha. E é muito legal que nessa cena a gente pode ver o Jaqen H'ghar. Ele já está presente dentro da cela, mas como não tinha escolhido o ator ainda, ele ficou com um capuz pra você não saber quem é. Ele passa meio escondido, ninguém sabe que ele tá aí, mas é o Jaqen. Do outro lado do Mar Estreito, a Daenerys acorda do seu parto. Descobre que o filho dela morreu para salvar a vida do Drogo. Foi a magia lá que a bruxa fez. E o que ia sair da Dany não era uma criança não. Era meio que um filhote de dragão com escamas e asa de morcego e cego. Bicho meio feio. O Drogo tá vivo, mas tá em estado catatônico. Ele nem se move direito, fica de olho aberto, não fala, não faz porra nenhuma.
E essa situação faz com que o exército da Dany vá embora e ela fique sozinha. Ela briga com a bruxa e a bruxa assume que foi de propósito. Ela envenenou o Drogo e deixou ele desse jeito, sabendo o que estava fazendo. Essa é meio que uma vingança que a bruxa fez pela destruição da vila dela. A Daenerys não aguenta ver o marido dela dessa forma, pega um travesseiro e sufoca ele até a morte. De noite ela resolve fazer uma pira de fogo para queimar o corpo do Drogo. Ela bota os ovos em volta, amarra a bruxa na pira e acende. Ó que bonita a pira. Quando tá tudo queimando, ela decide ir para dentro do fogo. Ela sabe que ela não vai se queimar, que ela é resistente ao fogo. O Jorah até tenta impedir, mas deixa ela fazer o que ela quiser. E aí ela dorme lá na pira. De manhã, quando todo mundo acorda, o fogo tá apagado e a Daenerys está intacta. Nessa cena que ela se ergue, ela tá completamente nua. Nos livros, além de nua, ela ainda tá careca. Mas não quiseram deixar a atriz careca, ela ia ficar muito feia. Em compensação, os ovos de dragão chocaram e os dragões estão bebê. E assim acaba a primeira temporada. Não vou enrolar, curtam, compartilhem, mostrem pro pessoal que eu já vou começar a escrever o roteiro da segunda. Tem muita coisa para escrever, para gravar e para editar, porque 16 de julho tá aí, tá chegando a 7ª.